Podemos começar? Você tá gravando já? Uhum. Cui. Bom, bem-vindos ao primeiro episódio do podcast que ainda não tem nome. Eu sou o Felipe Xavier e você é a... É pra eu falar meu nome ou você vai falar? Você vai falar. Bom, não sei, né? A gente tá conversando aqui. Você fala, né? Eu sou a Paula Xavier. E nós somos casados. Eu já fiz 1 milhão de podcasts nessa vida e aí essa semana eu falei pra Paula: amor, e se a gente fizesse um podcast juntos? Você animaria? Então, eu achei que demorou muito esse convite. Meu sonho era gravar com o Felipe e ele não me chamava. Ai. Você já gravou altas vezes comigo, amor? Não, mas como participação uma vez na vida. Não foi. Você fez várias participações no Coffee X. Você já gravou comigo várias vezes no Coffee X. Quando ele não era muito de cultura pop. Quando ele era de outras coisas. E você já gravou Vai Tomar no Seu Cunhado também, que é um ótimo podcast. Um ótimo nome, by the way. Sim, que você deu. Tá, como que a gente começa? Você quer explicar o que você quer que esse podcast seja? Porque a gente meio que não definiu nada, nem nome, pra vocês terem noção. A gente tá gravando aqui o piloto. Ideias, né? Hoje a gente passou o dia inteiro tentando focar na vida e pensar em nome ao mesmo tempo. Mas eu não sei, eu queria conversar com o Felipe. Eu acho que vai ser o nosso tempo de um tempo de qualidade nosso, da gente falar e ser ouvido. Eu gosto de ser ouvida. Eu gosto de te ouvir. Ele fala pouco. Apesar dele ser o host de todos os podcasts e ele conversar bastante, ele, na minha casa, no caso na casa dele também, ele não fala nada. Tem que ficar pedindo pra ele claro falar. que eu falo. É porque na nossa casa... É porque assim, nós dois falamos pouco na vida, normalmente. Nós somos calados, certo? Mais ou menos. Eu acho que a gente consegue falar mais dependendo do ambiente, vamos dizer assim. O Felipe tem muito mais facilidade de conversar, eu acho que de entrosar e tudo. Especialmente se tiver alguma influência. Alguma influência alcoólica, isso só você quer dizer? funciona em inglês, né? Under the influence. Quando ele tá levemente alcoolizado, ele já solta a franga. Realmente, eu falo um pouco mais. Eu não. Eu tenho muito... Eu não sei se é insegurança a palavra, mas... Como eu tenho um pouco de problema auditivo, eu acho que o povo não me escuta. E às vezes eu acho que não escuta mesmo, porque eu falo baixo. Dependendo do lugar, tem muito reverb, muita reverberação. Aí, às vezes, é difícil pra eu mesma me ouvir. Então, é bom eu falar e é bom pra eu poder tirar as coisas que estão da minha cabeça também, porque eu fico aqui o dia inteiro com o João, e a gente tem um bebezinho, e a mente fica cheia de coisa, então vai ser um momento da gente ter um tempo de qualidade, conversar sobre a vida, gerar conteúdo e entretenimento pra você, e falar da vida, falar de Deus, falar de família, falar de maternidade e paternidade, de fé, de comida. De comida? É interessante que hoje a gente tá gravando o primeiro episódio e o nosso querido bebezinho tá completando 6 meses hoje, né? Sim. No mêsversário do João. Você acha que passou rápido? Hoje. Ué, não sei. Eu acho que quando a gente olhar pra trás, por exemplo, quando ele fizer 1 ano, a gente vai falar, meu Deus, como passou voando. Realmente, eu acho que o tempo passa rápido, dependendo do ponto de vista. Mas quando você tá dormindo mal, não demora às vezes. Tipo, o primeiro mês, né, de RN, de recém-nascido, parece que foi uma eternidade, né? Foi um dia de 30 partes. Mas não sei. Ao mesmo tempo que o tempo congela às vezes, a gente tem a sensação que passa muito rápido. Tipo, eu tô montando o álbum dele e vendo todas as fotinhas,
eu tô fazendo meio que de 2 em 2 meses, organizando as fotos, revelando e tudo. Então ele tá com 6 meses hoje. Quando ele tinha 4 meses, ele nem tinha cabelo direito. Isso é bizarro. Hoje ele já tem cabelo. Só de um lado, né? Mas ele tem só um topetinho pro lado direito. Ele tá meio calvo ainda. Mas depende. Às vezes passa rápido, às vezes não. Eu acho que... Bom, fechando o parêntese do João... eu acho que o podcast, como vocês estão ouvindo, tipo, a gente tá falando mais baixo, mais tranquilo. Eu acho que a ideia do podcast é ser esse momento mais íntimo, mais introspectivo nosso mesmo. Até porque tem um ser de menor dormindo. Isso, tem um bebê dormindo no quarto aqui, então... Enfim, a gente não sabe se no futuro a gente vai querer ter convidado, nada disso, mas nesse começo somos só nós. Acho que vai ficar assim por um bom tempo. Pra gente conversar sobre a vida, né? A nossa vida. Mas eu acho que seria interessante, talvez, a gente se apresentar para as pessoas, né? Porque eu acho que quem vai começar ouvindo o podcast já nos conhece. São nossos amigos, enfim, família e tal. Mas existem pessoas que não nos conhecem. E eu acho que é importante, principalmente nesse primeiro episódio, a gente... Vamos começar se apresentando. Talvez esse primeiro episódio a gente fale um pouquinho de nós, individualmente. E a gente pode falar um pouquinho rápido, não se aprofundar muito, sobre como a gente se conheceu rapidão e a gente se casou. Acho que é isso, né? Primeiro episódio, para as pessoas conhecerem quem nós somos. Vamos vendo. E vamos conversando. Vamos vendo. Enfim, as coisas vão acontecendo, mas você quer começar? Essa apresentação tem que englobar o quê? Fala como se você estivesse conhecendo uma pessoa. Finge que um ouvinte é um amigo novo e você está se apresentando, falando sobre você. Quem você é, o que você faz. Tá. O que você já fez, talvez. Não sei. Apresenta do jeito que você quiser. Eu sou a Paula. Sou casada com o Felipe. Hoje eu tenho 29 anos. Mas esse mês eu vou fazer 30, no mesmo dia do Felipe, inclusive. É verdade. A gente faz aniversário no mesmo dia. Então a gente divide essa data aí desde 2016. Uhum. Olha só, vai fazer 10 anos que a gente se conhece. Já fez, né? 10 anos que a gente se conhece. Ah, é, verdade. Não, mas 10 anos de aniversário junto. Já fez, né, amor? Eu te dei presente, inclusive. Não, de aniversário de vida. Ah, tá. É verdade. Não é Tá aniversário buscando. Não é aniversário de namoro, né, por exemplo. Não, aniversário de vida. Aí, ó, até o Felipe tá confundindo o que eu tô falando, porque todo mundo confunde. Tô falando de aniversário de vida mesmo, de nós nascermos. Mas enfim, eu sou a Paula Xavier. Eu peguei esse nome Xavier do Felipe. Antes eu era só Paula Rezende, agora eu sou a Paula Rezende Xavier. Eu tenho 29 anos. Eu sou mãe há 6 meses e tem sido muito legal. Estou amando ser mãe. Desde antes, assim, eu me formei em 2 áreas, mas sei lá, parece que eu sempre me enxerguei mais sendo mãe do que trabalhando fora de casa, fazendo algo na carreira, empreendendo, enfim, coisas desse sentido. Então, ser mãe eu acho que é um sonho sendo realizado. Como o Felipe falou para eu apresentar como se fosse para um amigo, eu falaria. Eu tive um parto muito abençoado, foi o parto dos meus sonhos, mas eu posso falar dele depois. E hoje eu sou uma mãe full time, enquanto o Felipe trabalha. E deixa eu ver o que mais. Eu gosto muito de cantar. Gosto muito mesmo. Saudades, inclusive, de soltar a voz, assim, porque não é toda hora que dá, né? O João faz 4 sonecas por dia. Então, enquanto ele não tá acordado, eu não posso ficar cantando na cabeça dele. O que mais? A minha formação é arquitetura e urbanismo e também teologia. Eu gosto muito de falar sobre Deus. Gosto muito de meditar na palavra. Sou crente.
Sou bem crente. Não sou muito da vibe pentecostal hoje, eu sou mais presbiteriana. E o que mais? Bom, E não hoje, sei o que mais você quer essa falar. semana eu tô muito feliz com uma nova aquisição da nossa casa. Tô muito satisfeita. A gente finalmente, depois de eu pesquisar quase um mês, todos os dias, no ChatGPT, no Google, o que eu deveria fazer, qual modelo eu deveria comprar, de encher o saco do Felipe também. Ai, será que a gente compra? Ai, será que esse aqui é muito caro? Ai, será que esse aqui dá certo? Eu finalmente comprei um robozinho aspirador. O primeiro robô que entra nessa casa. Nossa, é? É, a gente não tem Alexa ou afins. Uai, a gente tem ChatGPT no celular. Ah, mas ele não é um robô, tipo, com um corpo próprio. A gente tá com um robozinho agora. Nossa, sensacional. Tô muito feliz. Eu tô aqui olhando pro meu chão limpo. Muito satisfeita nessa hora da noite. Mas é isso. A gente tem uma cachorra, né, que é a Ray. Sim. E ela solta muito pelo, né? Sim, ela é Border Collie. E agora que o João começou a arrastar no chão, nossa, ele arrastava só em pelo, comia pelo. Era pelo pra todo lado. Ele definitivamente não vai ter alergia. É isso. É isso? Acho que sim. Eu falei Fique à das vontade. coisas que eu acho que mais são relevantes nesse momento. Eu gostei que você falou da sua formação por último. É porque eu acho Todo que... mundo se apresenta falando o que faz primeiro. Né? Tipo, eu não estou de forma nenhuma menosprezando a sua formação. Mas Eu é porque sei. as pessoas às vezes se definem por isso, né? Exato. Eu já ouvi essa palestrinha antes. De que, tipo assim, as pessoas se definem pelo que elas são, né? Pelo diploma e tal. Aí, isso eu ouvi de uma pessoa. Aí ela se apresentava falando de quem ela era filha. Ela falava, eu sou a fulana, sou filha do... No meu caso, eu sou a Paula, sou filha do Rony da Indiara. Porque ela se definia pela herança, tipo, pelo pai e pela mãe, né? Eu achei isso bem legal. Mas enfim, agora vocês sabem, eu sou filha do Rony e da Indiara. Mas aí, como eu falei das coisas que acho que estão mais relevantes agora, que eu me tornei mãe, né? Então, pra mim, isso é o mais relevante, o mais importante agora. A gente vai conversar muito sobre autonomia de sono, né? Nossa, sonecas e tudo. Tá, minha vez agora? Bom, eu sou o Felipe, eu tenho 33 anos. 33, né? Você tem 29. Eu tenho a última idade de Cristo. Quando ele todos se nós fez, temos, né? quando ele se fez carne. E bom, deixa eu ver. Bom, acho que uma das coisas que eu mais gosto de fazer é isso que a gente tá fazendo, que é gravar podcast. Eu gravo podcast desde 2014, então e eu não ganho nada com isso, então dá pra dizer que eu gosto muito de fazer isso. Mas assim, pra falar a verdade, acho que com podcast eu já ganhei muita coisa, já ganhei muito conhecimento, enfim, me desenvolvi como pessoa pra caramba. Muitos contatos também. Por causa de podcast, Como a Paula falou, atualmente eu sou a única pessoa que trabalha pra ganhar dinheiro na casa, não a única pessoa que trabalha, porque a Paula trabalha na nossa casa, cuidando do nosso filho, Nossa, cuidando... isso pra quem não entende, né? Pra quem não concorda, isso é um absurdo falar isso. E, tipo, é importante saber que isso é uma decisão, né? Não é uma imposição de ninguém e tal. Você decidiu e tal. Eu gostaria muito que o Felipe ficasse cada vez mais rico pra eu ficar cada vez mais de boa. E eu queria ser esposo troféu, mas não deu pra mim, né? Então... Não, eu que sou. Na verdade, o João é o filho troféu, né? Hoje eu sou pai do João há 6 meses, que eu acho que atualmente é a coisa mais relevante, a coisa mais importante que eu vou fazer por um bom tempo. Eu tô pegando as coisas que você falou e dando o meu parecer. Mas no meu trabalho, atualmente eu trabalho com... eu sou redator. É mais fácil de explicar para quem não sabe, né? Eu escrevo palavras em experiências digitais, aplicativos, sites, chatbots, enfim. Esse é o meu trabalho. Eu trabalho numa empresa de
meio que de tecnologia e design. É isso, no geral. Eu trabalho, graças a Deus, da minha casa, então eu não preciso sair de casa todos os dias. Então eu tô aqui todo dia, eu tô sempre com a Paula, tô sempre com o João, tô sempre aqui pro que precisar. Uma coisa que eu gosto de fazer, que a Paula falou que ela tá muito realizada com o robozinho, né? Mas uma coisa que eu gosto de fazer, porque, tipo, você é tranquila com limpar a casa, né? Você, tipo, isso não é um pesadelo pra você como é pra mim. Só com o João que foi ficando mais difícil porque eu tinha que aspirar a casa com ele no colo e ele tá ficando pesado. E aí, nesse sentido de casa, de fazer coisas em casa, a coisa que eu gosto de fazer é cozinhar. E eu sou cozinheiro da casa, eu cozinho todo dia, praticamente. Acho que eu só não cozinho quando não dá, quando eu tô muito atolado de trabalho e tal. Que mais? Eu gosto muito de cultura, no caso, tipo, de consumir cultura, né? Seja filme, ler livro. A gente ama viajar. Eu diria que isso é cultura também, né? Uhum. A gente gosta de conhecer outras culturas, outros lugares. Eu sou cristão também, né? Ainda bem, né? Porque a gente... senão não tava... Não tinha dado certo. Nós dois sempre fomos cristãos desde criança, apesar de termos experiências diferentes na fé. Uhum. Acho que todo mundo tem. E é isso, acho que a gente vai falar um pouco de tudo isso e talvez a gente explore mais partes das nossas vidas em momentos, né? Mas você quer... E aí, como que esses dois caminhos se cruzaram? Você quer falar disso? Como que a gente se conheceu? É porque eu acho que a partir desse momento aí, que a gente falar um pouco de como a gente se conheceu, eu acho que já dá pra falar de um pouco de coisas como a nossa fé, por exemplo, né? Porque, pelo menos a gente se conheceu em 2015. Só que talvez a gente se conheceu porque eu estava num lugar específico em 2015. Eu estava no lugar que eu te conheci, que é na igreja. Uhum. Mas eu estava naquele lugar porque em 2014 eu tive... De 2014 para 2015 eu tive uma grande situação na minha vida que envolve relacionamento e crise de fé. Então eu estava nesse inteirinho aí entre um e outro. Eu acabei de lembrar de uma coisa. Vocês vão ter que ter paciência porque a gente tá com um bebê pequeno, eu tô no puerpério, né? Considero que eu tô no puerpério, vou ficar por um tempo ainda. Você tem que traduzir o que é puerpério para as pessoas que não sabem. É a fase do pós-parto, que o cérebro da mãe atrofia. E aí eu esqueço várias coisas. Então eu esqueci de falar que eu trabalhei com inglês. É verdade. Gente, mas enfim, eu trabalhei com inglês também. Desde a pandemia, quando eu tava trabalhando no escritório de arquitetura, aí não deu certo por causa da pandemia e tudo. Aí eu comecei a trabalhar com inglês, mas a gente fez o nosso curso para vender, eu dei aula de inglês particular e tudo mais. Mas voltando, né? Faz a ponte aí, mentalmente, pra gente voltar pro assunto. Como eu conheci o Felipe? Ele foi num evento da minha igreja na época, e tanto ele quanto eu tínhamos acabado de finalizar, assim, recentemente, né? Talvez alguns meses antes, um relacionamento sério e caótico, né? Um término meio traumático. Aí ele me viu cantando, não foi? Uhum. Num evento de rock. Foi de rock? Rock-ish. Não, chamava Ramo Music, eu acho, não era rock? Não era rock, não. É verdade. Eu acho que eu tava cantando Jesus Culture. Você estava cantando Oceans. Ah, não, então é Hillsong mesmo. Enfim, eu cantei inglês? Uhum. Olha aí, o Felipe também trabalhou com inglês, então quando ele viu que eu sabia falar inglês, ele já passou no. Aí ele me viu cantando, ficou interessadinho e me procurou no Facebook. Aí no Facebook ele viu que a minha data de aniversário era 22 de julho e a dele também. Logo, ele começou um papo de que, ai, nossa, que dia que é seu aniversário? Tudo bem? Eu sou o Felipe. Aí ele já sabia, ele só jogou pra poder criar um assunto.
Aí eu falei que o meu aniversário era 22 de julho. Ele falou assim, mentira, jura? O meu também. E acho que a partir daí a gente começou a conversar, mas eu não lembro muito mais detalhes que isso. Você lembra? Então, acho que antes da gente começar a conversar no Facebook, você me abordou na igreja, porque eu já tava indo lá há alguns dias, tipo, eu te vi nesse evento, mas eu não conversei com você nesse evento, porque eu não te conhecia, era a primeira vez que eu tava indo lá e tal. Só que eu acho que eu comecei a ir várias vezes, e aí teve um dia que você foi conversar comigo, mas você não foi conversar comigo interessada, tipo, queres... Bom, pelo menos eu acho que não, né? Mas você foi, tipo, me recepcionar. Porque, tipo, tem um cara novo vindo, vou recepcionar aqui. Você era amigo do Bruno, meu irmão? Então, aí essa é a brincadeira. Por quê? Gente, você que não tá acostumado com o contexto de igreja, isso acontece com uma certa frequência, né? Tipo, alguém começa a ir na igreja que é novo e aí as pessoas precisam incluir essa pessoa, né? Então, acho que você foi tentar fazer isso. Aí eu lembro que você falou, eu vi que você é amigo do meu irmão. Só que eu não sabia quem era o seu irmão. Porque, eu sabia quem era o seu irmão, o Bruno. Eu não sabia que vocês eram irmãos. Essa era a informação que eu não tinha. Aí eu falei, nossa, sou. E aí eu não fazia ideia de quem que você tava falando. E aí, só que eu aceitei pra a gente continuar conversando. E aí, eu acho que desse dia, a gente se adicionou, não sei se fui eu, te procurei no Facebook, você me adicionou e tal. E aí eu fui procurar no seu Facebook pra ver se eu achava o seu irmão. E aí eu vi um cara em várias fotos com você. Eu falei, eu imagino que você... E vocês compartilhavam do mesmo sobrenome, eu acho. Sim. Eu falei, deve ser esse cara, né? E aí bola pra frente. E tipo assim, eu nem era amigo do seu irmão. É porque o seu irmão é um cara muito expansivo. Magnético. E aí ele meio que começou a trocar ideia comigo. E aí eu conheci ele. Meu irmão é super sociável. Ele fala que ele é tímido dependendo do ambiente, mas ele é super sociável. Lá ele tava em casa, né? A igreja já era um lugar que ele tava muito à vontade. Então lá ele não era tímido de jeito nenhum. Ele é tipo um Golden Retriever, né? Aí ele foi conversar com o Felipe, né? Eu não me lembro a primeira vez que seu irmão conversou comigo, mas ele foi talvez uma das primeiras pessoas que conversou comigo lá na igreja. Aí que entra no Facebook que rolou esse papinho aí, que eu acho que você acertou 100% da memória. Mas aí, você quer voltar um pouquinho pra falar de relacionamento ou não? Que relacionamento? Não, pra falar o que aconteceu. Tipo, o que aconteceu. Não precisa. Não sei, é só levantar defunto? Não, é porque tipo assim, do meu lado, no meu lado era em 2014, eu estava noivo de uma menina e essa menina terminou comigo. E meio que a gente era da mesma igreja, ela era filha do pastor, eu era... do louvor. Eu era super envolvido, eu cantava, tralalá. E na época meio que juntou ela terminar comigo e a igreja tava passando por problemas já. Foi tipo no segundo semestre, indo pro final do ano. Então, tipo assim, tava rolando ao mesmo tempo que eu terminei, a igreja tava passando por problemas, ela terminou comigo, eu tava vendo problemas na igreja, problemas que, putz, Deus, eu achava que eu ia casar com essa menina e agora, tipo, tirou o meu chão. Sim. Então, eu meio que tava nesse momento de crise de relacionamento que tinha terminado e meio que uma crise de fé, porque eu tava tendo vários problemas na igreja, de visão de igreja e tal. E eu acho que foi nessa época que eu comecei a querer estudar mais teologia, entender mais de cosmovisão. Foi nesse momento. Não assim. pro lado oposto de se distanciar da sua fé, né? Mas assim, não vou dizer que teve momentos que eu não fiquei meio putinho assim com Deus, sabe? Falar, putz, Deus, e aí, sabe? Não, na época que é como se eu estivesse cobrando alguma coisa de Deus. Tipo assim, pô, Deus, eu tô aqui, tô fazendo tudo certinho e acontece isso. Momentos, tipo isso, mas sabe? Não quando eu terminei. Eu cobrei, entre aspas, Deus quando eu quis empreender e não foi do jeito que eu queria. Não fiquei milionária em 6 meses.
Mas na época do meu término, eu só fiquei bolada, mas eu não cheguei a descontar em Deus. Tipo, nossa, olha aqui o que o Senhor deixou acontecer. Pra mim, eu só encarei como um grande livramento. Porque, tipo assim, a gente como é que fala? A gente namorar, casar com uma pessoa que não vai rolar é muito pior. Então, acaba que a gente... É muito melhor, né? A gente foi livrado mesmo, assim, de um casamento que poderia ter dado super errado. E tipo assim, eu acho que existem casos e casos. No meu caso, por exemplo, a pessoa com quem eu estava, tipo assim, não era uma pessoa... Eu não diria que ela é uma pessoa ruim, nada disso. A gente só não dava certo um pro outro, é tipo isso, né? Eu acho que se eu tivesse casado com ela, a gente teria tido... Ou teria se separado muito rápido, ou estaria num casamento infeliz, esse tipo de coisa, sabe? Que... Pelo que o Felipe me conta, eles não têm nada a ver. Assim como eu e meu ex. Então, glória a Deus, né? Mas é só nesse sentido que eu tava querendo visitar esse assunto. A gente pode ir pro próximo assunto. Porque, tipo, é isso. Acho que isso conversa um pouco com o papo de fé e tal. Então, nessa época... Eu acho que eu comecei a me interessar muito por... Eu sempre li a Bíblia, eu sempre orei e tal, mas era uma... Sei lá, talvez era um relacionamento mais mecânico com Deus, sabe? E aí, a partir dessa época que eu comecei a... Foi a primeira vez que eu li o Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, e eu entendi, sabe? Porque eu já tinha tentado ler uma vez... Achei super difícil. E aí, nessa época, eu comecei a ler mais. E aí, até se acostumar com o jeito que o Lewis escreve, como ele argumenta e tal. É legal, tipo, às vezes você lê mais de uma vez, porque vai fazer mais sentido. E aí, foi o que rolou pra mim. Aí, da segunda vez que eu li, foi onde clicou. E aí, eu comecei a me relacionar de um jeito mais profundo talvez, com Deus. Mas aí a gente namorou de 2016 a 2019. Foi 3 anos. E a gente ficou noivo em... Janeiro de 19. E casamos em setembro. E a gente se casou em setembro. Nossa, tá quase chegando. Foi rápido, né? Não, foi suficiente. Porque, não, assim... Não tô... O que é suficiente? O namoro... 9 meses de noivo. Então, é porque tem gente que fica noivo muito tempo. Mas aí eu tem acho gente que são fala, outros tipo problemas. assim... Que a galera não quer casar, que tá noivo só. Não, mas eu tô falando, tipo assim... Às vezes a pessoa acha que 9 meses é pouco tempo pra planejar um casamento. É mais nesse sentido. Tem gente que casa em 1 mês também, né? Então... Mas, tipo... Mas foi suficiente. Rolou, né? O nosso casamento foi um casamento super intimista. Foi mini pequeno. Wedding. Foi pra 100 pessoas. E foi super legal, assim. A gente conseguiu fazer num restaurante. Então, o local e o buffet era tudo junto. A gente pensou estrategicamente em tudo para ser um casamento pequeno. Porque a gente fez a lua de mel na Suíça apenas. Então, a gente deu uma economizada boa no que deu para fazer, né? Até porque a gente não é muito de sair fazendo festa, né? Festão, balada. A gente não gosta, na real, disso. A música é alta demais, não tem onde sentar, enfim. Tipo, eu prefiro muito mais estar numa reunião pequena, com poucas pessoas e tal, do que estar num festão, assim. Eu não gosto de dançar, as músicas geralmente não me agradam, sou muito chato. Então, eu e o Felipe dá muito certo nisso, porque eu também não gosto. Tipo assim, tem gente que paga rios de dinheiro pra ir numa formatura. Isso é normal, vários amigos que eu tenho fazem isso. Mas eu não consigo entender. Gente, é muito... você pagar um ingresso pra ir numa formatura de algum curso e tal. E aí é música muito alta, chega assim, dá dor de cabeça. E também as músicas não me agradam, a mesma coisa. Então eu e o Felipe dá muito certo nisso. A gente gosta de ficar em casa, ver filme, dormir cedo. Mas aí a gente... Mas a gente gosta de sair com os nossos amigos e tal, mas geralmente a gente sempre tá em grupos menores, assim, sempre com as mesmas pessoas. A gente não é super expansivo, assim, né? De ter muita gente. E aí isso reflete-se
nesses eventos pontuais de vida, né? Casamento, aniversário de... Tipo, o chá que a gente fez de fralda, essas coisas. Então, sempre... São sempre os mesmos grupos as mesmas pessoas e geralmente é sempre um número bem reduzido, né? Porque a gente é bem sus, assim. Eu acho que a gente não sofreu pra fazer lista de convidado, nem nada assim. Né? Eu sofri um pouco, porque eu sofro na vida. Porque eu tenho um lado da minha família que é mais distante, que, assim, não tem contato e tudo, aí fica naquele negócio, o casamento é só uma vez, né? Se Deus quiser, vai ser só uma vez com uma pessoa só. Então, você chama ou não chama? Vai magoar sua avó se você não chama a sua tia. Aí fica naquele negócio. No final das contas, eu chamei o povo da minha família, sim, do lado que eu tô falando, né? Que é mais distante. E foi isso. Agora, dependendo do evento, aí, tipo assim, um evento menor eu já não chamo. Vocês vão ver que eu e a Paula, nós somos bem diferentes. Apesar da gente dar muito certo, a gente ser parecido em várias coisas, a gente tem personalidades bem diferentes, né? Sim. Eu sou mais cavalo, eu diria. Mas ele não é tanto assim, não. Mas tipo assim, nesse sentido de que você tava falando de vamos fazer o casamento e vamos convidar o Felipe se pessoas... importa pouco com a opinião dos outros. E eu não diria que isso é 100% bom, mas também não é 100%... pra mim, porque não é 100% ruim também. Eu tenho muita dificuldade, eu sou super people pleaser. Então, meu negócio é agradar todo mundo o tempo inteiro. Isso é muito cansativo na minha cabeça, muito cansativo. Então, quando eu chego com uma demanda pro Felipe e falo, Felipe, o que eu faço sobre isso? Chamo fulano? Não. Ele fala, não. Só isso. Não, na verdade, eu pergunto, você quer chamar? Aí você fala, não. Então, não chama, é simples. Aí você fala, mas isso. Aí você vem com justificativas, todos os dilemas. Né? Nossa, a cabeça do Felipe tem tanta paz. Meu sonho é poder viver um pouco na mente dele. Não, mas então, a gente já discutiu sobre isso, a gente já falou sobre essa parada de não ser nenhum extremo, porque eu acho que a gente tá melhorando. Acho que isso faz parte... Você tá melhorando, eu não sei não. Não, isso faz parte da vida, a gente vai se desenvolvendo e tal. Que nem ser eu que ligar o foda-se pra tudo e todos, porque eu acho que eu acabo magoando pessoas que eu não gostaria de magoar por não me importar quase nada. Eu acho isso ruim, sim. Só que também não ser o extremo como você é, às vezes, de se importar 100% com o que a pessoa pensa, né? Então... Eu faço a minha tendência, né? Se não estiver sendo equilibrada na hora dessa decisão. Então, a minha tendência é sempre agradar a outra pessoa... E eu sofro dano, independente se eu quero ou não fazer. Normalmente eu não quero. Mas eu acabo sofrendo dano sozinho. Vamos dar o exemplo daquele dia lá que a gente tava... Era uma decisão super simples, que era... Eu acho que o João tinha que dormir e tinha louça pra lavar, uma coisa assim. Quem fosse fazer o outro ia fazer a outra coisa. Então, se você fosse colocar pro João pra dormir, eu ia lavar a louça. Se você fosse lavar a louça, eu ia colocar o João pra dormir. Sim. E aí, fala o que aconteceu. A gente criou uma discussão imensa. Nossa, isso virou uma conversa de 2 horas. Foi muito cansativo. Eu falei assim, Felipe, tem que lavar a louça e tem que pôr o João pra fazer a soneca agora. O que você quer fazer? Eu só joguei assim, o que você quer fazer? Eu já sabia o que eu queria fazer. Eu queria lavar a louça. Meu braço tava doendo, minhas costas estavam doendo. Eu não queria pegar o João. Ele é pesado, enfim. Eu queria lavar a louça. Lidar com uma coisa leve, geladinho, enfim. E pra mim, não tinha diferença. Eu poderia fazer qualquer um dos dois tranquilamente. Aí o Felipe falou, eu posso lavar a louça, você põe ele pra dormir. Aí eu falei, não. Não, mas você não quer? Tipo, você não quer lidar com o João, não? Aí eu já virou um diálogo assim, meio que na culpa, sei lá. Eu falei, não, mas é porque eu queria muito lavar a louça. Aí você falou, então lava. Aí eu Só falei, que depois você voltou, você ficou tipo... É porque eu decido uma coisa, tipo, coisa simples da vida. Eu fico indo e voltando o tempo inteiro, tipo... Não, mas você tem certeza? Você não quer que eu faça tal coisa? Você não quer que eu coloque ele pra dormir? Aí o Felipe falou, seja assertiva. Aí eu, não, mas é porque não vai te incomodar? É porque teve uma hora que eu perguntei assim, você não falou, eu acho que você não falou direto que você queria lavar a louça.
Não, eu não. Você falou, tipo assim, Eu joguei o que você quer fazer. Não, mas ainda depois que eu decidi, você falou assim, não, mas você não quer lidar com o João? Acho que você falou direto, você não falou que queria lavar a louça. Aí eu falei, Moro, o que você quer fazer? Aí você falou, eu quero lavar a louça. Eu falei, então é isso, tá decidido. Tá vendo? É difícil, porque toda vez que você me pergunta, tipo assim, alguma coisa, e é uma coisa de decisão que envolve opinião, escolha, de fazer A ou B, eu prefiro deixar você escolher. Só que você tem dificuldade de escolher. E aí, quando você me devolve e eu escolho... Escolhe errado? Aí vira essa bola de neve, Aí entendeu? a gente ficou conversando vários minutos depois que ele pôs o João pra dormir. E eu fiquei assim, nossa, gente, eu tô me sentindo meio culpada aqui. Eu tô lavando a louça, que o Felipe que queria lavar a louça. Eu não Foi queria muito lavar a chato. louça. Tipo assim, eu não queria nada. Eu queria só, tipo, cara, cada um tem que fazer uma coisa, não tem? Então, tipo, eu não tinha opinião, eu não tinha uma vontade nesses dois, entendeu? Eu sou muito... Talvez isso parta da minha neutralidade. Existem coisas que eu quero. E geralmente as coisas que eu quero, eu falo que eu quero. Quando não faz diferença pra mim, eu empurro a decisão. Só que se a pessoa chegar e falar pra mim, decide, eu decido. Eu não tenho dificuldade de decidir, Sim, entendeu? é. Só que aí depois o que eu não gosto é quando a pessoa vem questionar a minha decisão. Fala, por que você escolheu isso? Eu falo, não interessa, eu escolhi, entendeu? Eu sempre questiono. Eu sempre peço, por exemplo, uma opinião pra roupa pro Felipe. Que roupa que eu vou? E eu já tenho uma ideia de roupa. Ele vai lá, escolhe e fala, não, mas você não gostou dessa? Aí ele fica assim, então vai com essa. Aí eu falo, não, mas agora eu não vou com essa. Você não gostou? Então é sempre... Essas coisas simples, assim, de decisão, eu fico sofrendo, né? Eu já zoei uma vez que é, tipo, geralmente você me pergunta o que você quer vestir pra você não vestir o que eu escolhi. É tipo Pois isso. é. Mas isso aconteceu diferente fim de semana passado, eu acho. Que eu escolhi toda a sua roupa e você aceitou e foi. E foi uma Você roupa interessante. diria que foi libertador? Tipo assim, não foi feia a sua roupa, vai. Não, foi legal, eu gostei. Eu só nunca colocaria aquela roupa lá, mas é porque eu sempre vou numa escolha confortável, que eu sei que combina já e que tá pronto. Mas Ele não tava mistura- confortável essa roupa? Não tava confortável, falo assim, de uma escolha que é casual pra mim, que eu sempre ponho aquela roupa. Então ele pegou uma calça que eu não usava há muito tempo, tipo mais de 6 meses, 8 meses. E é uma calça que eu acho super legal. Como que é o Ela é nome super daquele bonita. estilo de Jogger. calça? Jogger. Uma Eu calça adoro essa jogger, calça. Esse tipo de meio calça. de cargo, assim, com bolso. Ela é rosa, com meio salmão, assim, fosco. E uma blusa da Barbie, de beisebol, né? É de beisebol, porque ela é de botão, assim. E uma E sandália eu pensei, de couro. é fácil porque a gente vai sair, se ela precisar amamentar, geralmente camisa de Ficou botão é mais super fácil dela. assim, eu até recebi elogio. Depois, Sério? a moça que encontrou a gente lá na reunião falou, nossa, é super estilosa. Eu falei, eu derrubada, mãe, como sou? Ela falou, sim, você é super estilosa. Eu falei, nossa, obrigada, né? Fiquei até assim, eu estilosa nesse momento. Mas, pensando aqui, a gente já fez esses estudos de temperamento, né? O que cada um se identifica, como que cada um reage. E em algumas coisas eu sou muito independente. Muito independente. Eu não gosto normalmente de receber ajuda. Eu não gosto que ninguém me regula. Eu não gosto que ninguém fica me mandando fazer coisa. Detesto isso. Detesto. Tipo, gente me cobrando. Não gosto de jeito nenhum. Só que às vezes pra coisas triviais assim, quando tá eu e o Felipe, aí eu não consigo escolher se eu quero lavar a louça ou se eu quero colocar o João pra dormir. Mas eu percebo que em algumas coisas eu sou super independente, assim, que eu não... Por exemplo, eu não gosto de ir no salão fazer a unha. Eu quero fazer minha unha. Eu não gosto de fazer sobrancelha no salão. Não gosto de fazer nada no salão. Detesto ir no salão. Cabelo, unha, depilação, qualquer coisa. Não gosto. Gente, mulheres, o salão é um lugar... Bom, pode ser que tem gente que gosta, mas pra mim salão feminino é um lugar muito insalubre. Não é nada divertido. Não é igual, tipo, barbearia. Quando eu vou Por que insalubre? Porque dói alguma coisa? Não, Bom, tem vários procedimentos que mulheres fazem que dói, né? Mas pensando em cabelo e unha, por exemplo, não dói, mas é que eu não gosto. Não, mas você, por exemplo, reclama que, tipo, você não gosta de, tipo, lavar cabelo em salão, eu né? detesto lavar cabelo em salão.
Mas é porque puxa, dói meu cabelo. Meu couro cabeludo então, aparentemente mas é que eu bem tô falando sensível. assim de barbearia, porque barbearia é muito mais legal, porque, sei lá, porque a barbearia geralmente Põe a galera paninho quente na barba. parece que eles te cervejinha. tratam melhor, eu acho. Eu tenho impressão. Mas, tipo, eu não frequentei salão o suficiente pra saber se é ruim, mas eu tenho a referência que eu tenho é você, e você não gosta. Não, mas assim, eu sou exceção, eu acho. Que a maioria das mulheres gosta muito de salão. Tipo, gosta de lavar cabelo. Ah, eu quero ir no cabeleireiro só pra lavar o cabelo. Eu já conheço pessoas assim. Pra mim, a parte de lavar o cabelo é a pior de todas. Porque é alguém cutucando minha cabeça com mão de açougueiro, puxando meu cabelo, eu não gosto. Por exemplo, pra mostrar assim que eu não gosto de receber ajuda e que gosto de fazer as coisas do meu jeito. Isso é um pouco do meu temperamento, né? Apesar de eu ser mais quieta, eu acho que isso é do melancólico. Quando a gente foi casar, eu fiz todos os doces, todos os docinhos. Foi mais simples, né? Eu fiz todos os brigadeiros, todos os docinhos. Eu fiz a minha unha, eu fiz a minha sandália. É verdade. Eu costurei a sandália manualmente. A Paula não casou de salto, porque a gente tem basicamente a mesma altura e ela não queria ficar mais alta que eu. Não, até hoje eu não tenho nenhum salto. Já, desde quando a gente se conheceu, eu já doei todos os meus Eu acho saltos. que você já não usava quase. Eu sempre me achei muito alta, eu ficava parecendo um avatar, como diz a Júlia. Nossa, parecia que eu via todo mundo, assim, muito abaixo, sei lá, eu ficava meio desconfortável no meu próprio corpo. Mas eu fiz muita coisa com DIY, né? Eu fiz toda a parte de menu, toda a parte de identidade visual, eu fiz tudo do casamento. Sozinha. E pra mim foi perfeito, do jeito que tinha que ser. Ainda bem que não choveu. Senão porque ia a gente ser casou traumático. num lugar aberto, né? Então a gente... E a gente casou em setembro, né? Chove, né? Varia. Eu acho que tá meio caótico por causa do aquecimento global. Mas até agora, né, na fase de ter nenenzinho, eu vejo que tem casais que aceitam muito mais ajuda, né? A gente já é mais quieto na nossa, assim, a gente fica mais no nosso casulinho aqui. Tipo, minha mãe falou, você não... É porque minha mãe não mora aqui no Brasil, nem meu pai. Os dois são casados, moram em outro lugar. Ela falou, você não quer que eu te ajude? Eu não consigo estar aí, mas eu tento te ajudar mandando uma funcionária, nem que seja uma vez por mês. Eu falo, não quero. A pessoa vai mexer nos trem aqui da minha casa. Ela vai limpar, mexer as coisas do lugar. Eu não gosto. Eu prefiro comprar um Judas. Judas é o nome do nosso robozinho. Por que a gente chamou de Judas mesmo? Você fez uma piada ótima e agora eu não lembro Eu falei que ele ia chamar Judas Iscariotes, porque ele mexeu no meu dinheiro. Ai, mas é só por isso. Eu não chamo ele de Judas Iscariotes, porque ele não me traiu nem nada, mas ele realmente é Judas, porque ele mexeu no meu dinheiro. Ele é caro, né? Ele custou 30 moedas de prata. Não. Imagina, se eu deixo cair uma nota, ele vai lá e suga a nota. Aí vai ser perfeito. Ele chama Judas mesmo. Parabéns. Eu não sei nem como é que imprime, mas... Qual foi a última vez que teve uma nota, que eu vi uma nota? Não sei. Mas enfim, é isso. Falei bastante sobre como eu me enxergo e como eu acho que as pessoas me veem também. Bom, eu acho que a gente tava falando do nosso casamento, né? A gente casou, foi bem curto, a nossa lua de mel foi perfeita, que a gente foi pra Suíça. Foi. A gente economizou no casamento pra gente gastar mais na viagem. E... eu acho que uma coisa importante da gente falar sobre isso é que a gente casou e 6 meses depois, pandemia, né? Sim. Achou que ia falar bebê? Não. Mas assim, é uma coisa muito doida porque a gente não morava junto antes de casar, porque eu sei que é uma coisa muito comum hoje em dia, que as pessoas morarem juntos. Mesmo dentro do nosso círculo, isso não é normal, mas... Porque a gente é cristão e, tipo, é uma coisa que geralmente Mas assim, não a gente se é faz. totalmente na bolha, né? A gente vive numa bolha Mas eu sei que pessoas que não são cristãs, geralmente, não... E tudo bem. Não veem isso. Mas a gente não morava junto, a gente não tinha uma vida juntos, né? E a gente foi... praticamente 6 meses de treinamento, de agora nós estarmos
dividindo uma casa e tal, tudo, a gente foi obrigado a ficar enclausurado nessa casa por Foi o teste muito total. tempo, né? Mas assim, zero problemas. Então, eu amei ficar em casa. Então, graças a Deus que Tanto a que gente foi tá até hoje em casa, todo dia junto. de lá pra cá, tipo, em 2021 eu comecei a trabalhar de casa, né? E nunca mais voltei a trabalhar em escritório, né? A fora nossa de mente casa. também, antes de casar, a gente tinha muito bem alinhado o que a gente queria. Meu pai, minha mãe e a mãe do Felipe, né? A forma como a gente foi criado. Vocês casaram, não tem devolução, não adianta separar, porque ficou difícil. Vem dormindo aqui na mamãe, porque apertou, enfim. Vocês se viram, casou, vocês se viram, vai viver a vida de vocês, sendo, né, fiéis um ao outro, mantendo o casamento, enfim. E aí a gente entendeu que casou é até o final da vida. Então, assim, a gente não tem projeto separado. Nesse sentido, eu sei que na época da pandemia os números de divórcio e tal aumentaram pra caramba, porque é isso, né? As pessoas foram obrigadas a ficar 24 horas por dia juntos, né? Eu sei que existem casos e casos, né? Existe caso que, por exemplo, a mulher tá sofrendo agressão. Aí a gente não vai falar assim, não, você fica aí na sua casa de boa que vai dar tudo certo. Procure ajuda e denuncie. Denuncia. Pelo amor de Deus. Quem sabe seu marido não vai preso. Mas, assim, num casamento saudável, né, gente? Com duas pessoas com a cabeça no lugar. Então, a gente nunca... Qualquer dificuldade que a gente tem ou tinha, a gente nunca pensou, vamos ficar um tempo aqui, deixa eu dormir aqui no sofá de boa pra ver qual é o meu plano B, se eu posso sair de casa, enfim, não tem isso. A gente não tem plano B, a gente só tem plano A e a gente é obrigado a fazer dar certo, a gente vai fazer dar certo. E a gente não tem, assim, muita treta, né? A gente sempre conversa muito. Quando a gente tem dificuldade, às vezes... A gente tem um pouco de dificuldade, às vezes, de trazer um assunto chato. Quem gosta também, né? De trazer assuntos conflituosos. Mas a gente faz um grande esforço no mesmo dia pra resolver. Geralmente sou eu, gente. Eu tenho mais dificuldade, talvez, de trazer os assuntos chatos. Porque aí a gente entra na questão de criação, né? Porque na sua família vocês sempre conversaram sobre tudo, né? E na minha família, não. As pessoas não conversam muito sobre assuntos difíceis. Cada um engole e fica... Assim, mas na minha criação também não foi perfeito, não, sabe? Mas era mais estimulado, assim. A conversa sempre foi mais estimulada. E a gente tinha muita liberdade, então... Na minha casa, eu acho que a conversa ela não era necessariamente desestimulada. Mas ela também não era encorajada, sabe? Então, tipo... E a gente acaba repetindo o que a gente vê acontecendo, né? Então, por exemplo, se eu via minha mãe passando por alguma situação, ela sofria calada, sozinha. E eu acho que meio que a gente absorve isso, né? E começa a repetir o comportamento. Mas você falou uma coisa importante e interessante, é que... acho que esse podcast é um pouco disso também, para falar de relacionamento. E a gente não é um casal perfeito, a gente tem problema, a gente tem discussão todos os dias. Isso é normal. O que a gente tá dizendo aqui é que num casamento saudável você conversa e resolve, né? E eu acho que uma coisa que a gente tentou fazer justamente, porque quando a gente para pra pensar que a gente tava conversando de relacionamentos anteriores, é que quando você casa com a pessoa certa... E eu não tô falando... Eu não acredito nesse negócio que, tipo, Deus separou eu pra Paula e a Paula pra mim. Não, eu acho que nós dois nos conhecemos. Racionalmente escolhendo. A gente entendeu quem era o outro e a gente falou, eu consigo viver com essas qualidades e com esses defeitos. A gente falou, bacana, vamos embora. E a gente meio que assinou embaixo. Não, vamos fazer funcionar. E a gente... se esforça pra fazer funcionar, né? Eu acho que quando a gente começou a namorar, depois a gente pode contar um episódio do fiasco aí. Mas quando a gente começou a namorar, acho que principalmente você, porque fazia menos tempo, você tinha um pouco mais de reserva pra gente começar a namorar de fato. Eu tava com medo de me machucar de novo. Então, quando a gente decidiu que ia namorar, de fato...
Não sei se vocês estão ouvindo as patinhas da nossa cachorra, que agora tá... O puff dela tá desarrumado, ela vai ficar 3 horas rodando no puff. Ela tá se aninhando ali. Eu não sei nem se dá pra ouvir, mas enfim. Eu vou ser o puff dela. Olha lá. Às vezes nem dá pra ouvir, mas... A gente conversou muito bem e eu acho que a gente... Tem gente que pode até achar meio não romântico, mas eu acho que a gente foi... Tipo assim, a gente tem romance, foi romântico nos momentos que a gente quis, mas eu acho que o mais importante é que quando a gente começou o nosso relacionamento, a gente foi muito racional sobre a gente ele. tava com medo, né? Então, tipo, a gente... por exemplo, a gente não ficou falando vamos namorar e vamos ver no que dá. Não, a gente namora... A gente tirou todas as dúvidas antes, né? a gente vai namorar porque a gente tem o objetivo de casar, criar uma família, quem é e tal, tudo você isso. Quer casar, você quer só namorar, você quer ter quantos filhos? É tipo tudo, assim. Você gosta de viajar, você gosta de falar inglês, você gosta de funk? Não, então tchau. E tipo, a gente tirou todas as dúvidas, assim, porque... Ai, gente, relacionamento tem que escolher muito bem, dá muito trabalho, você sair de um, entrar em outro, dá muito trabalho, é muita mágoa. Então a gente tava meio desacreditado, meio cansado. Mas assim, na época que eu terminei, eu fiquei tipo assim, nossa senhor, será que um dia eu vou conseguir me abrir pra amar outra pessoa? Porque eu fiquei chateada, né? Todo mundo fica quando termina e tal. E aí a gente fica meio temeroso mesmo, mas a gente conversou. Foi conversando ao longo do tempo também, né? E a gente foi vendo, não, acho que vai dar mesmo, o Felipe é firmeza. E foi legal porque a gente, durante o namoro, né? Antes de namorar, eu acho que não foi tanto assim. Não, antes de namorar foi assim porque a gente ia na mesma igreja, né? Então eu conheci parte da sua família, seus pais, seu irmão. Mas eu acho que quando a gente foi se conhecendo e tal, você conheceu minha família também, e a gente... Porque é isso também, gente, quando você casa, você casa com a família também. Então, eu acho que tudo isso tem que dar certo, né? Pra funcionar e tal. Uma coisa importante que, como eu falei, eu fui noivo antes, e eu consigo... Pra nós que somos cristãos, eu acho que a bênção dos pais é uma coisa muito importante, né? E eu me lembro que quando eu falei pra minha mãe, eu falei por telefone, acho que nas 2 vezes. Porque a minha mãe não mora aqui, ela não mora aqui na cidade também. Em chamada de vídeo? Não, acho que não. Na primeira vez que eu falei que eu tava noivo, eu acho que não tinha WhatsApp ainda, então eu falei por telefone. Entendi. Mas eu notei pela voz dela na primeira vez, né? Que não rolou uma alegria, sabe? Rolou tipo um... Nossa, você tem certeza? Não, filho? tipo, ela não falou isso porque acho que a minha... Sei lá. Mas ela falou, tipo... ela sofreu calada, tipo isso. Eu acho que ela queria dizer que ela não achava que ia dar certo, mas... Como o histórico da minha família é não conversar sobre assuntos difíceis, ela não me falou nada, entendeu? Só que quando eu falei pra ela de você, que eu tava noivo de você, a reação foi completamente diferente. Então, tipo assim... No meu caso também. É isso, a bênção deles fez toda a diferença, né? Os pais sentindo paz de espírito com relação à pessoa que você quer casar, faz total diferença, né? Na primeira vez também... Meus pais não ficaram nem um pouco felizes, assim, com nada. Foi totalmente caótico. E, gente, eu fui ceguinha demais, achando que tava tudo certo. Se seu pai e sua mãe não tá feliz, assim, com o seu relacionamento, você tem que estar com muita certeza que você tá a fim de... Falando de uma casa saudável, né? Funcional. Tipo assim, é porque se você entende que o relacionamento é pra vida inteira... Você sempre vai ter aquele climão de bosta. Com seu pai e com a sua mãe não gostando do seu cônjuge. Então, nossa, ainda bem que deu errado pra mim a primeira vez, sabe? Porque eu não fiquei noiva. Isso falando de namorar só. Então, ainda bem, assim, que deu errado. Eu sou muito feliz de ter dado errado. Na época eu fiquei triste e tudo, mas assim, no outro dia eu já fui pra faculdade, apresentei um trabalho de arquitetura. Chorei um pouco, mas passou.
Passou rápido, graças a Deus. E agora, na segunda vez, meu pai pegou na minha mão, quase me deu parabéns. Foi, assim, muito diferente pela reputação. Mas foi quando a gente começou a namorar, né? Não, nem pra começar a namorar, quando a gente começou a conversar. E aí eu contei pro meu pai quem era. Falei, eu tô conversando com o Felipe, lá da igreja. Aí eu falei de quem que era a sua família. Ele ligou os pontos, quem era você, e ficou super feliz. Pegou na minha mão assim, ó. Nossa, que isso? Aí sim, aí eu boto fé. Meu pai super jovem. É isso aí, pode crer. E ele ficou super feliz. E já foi outra coisa. Minha mãe sempre falava assim, nossa, o Felipe é tão responsável. Ele trabalha, amiga. Sempre assim, sabe? É muito diferente. E aí, quando você vê os seus pais tendo essa reação, você fala, nossa, eu acho que isso vai dar certo mesmo. Você fica mais em paz com a sua própria decisão. Você fala, acho que eu escolhi bem agora. E é isso, né? Eu acho que relacionamento, principalmente falando aqui de relacionamento conjugal, pra nós é uma decisão muito importante, porque, como a Paula falou, é uma vez só. A gente não pretende fazer isso de novo com ninguém. Se Deus permitir, a gente continuar. A gente até zoa, tipo, quando a gente ficar viúvo, eu não sei se eu vou querer, sabe? Se você morrer primeiro que eu, não sei se eu quero casa. Pois é, esse é o problema de cara, amanhã. muito trampo. Espero agora a gente tem longe. filho, sabe? É difícil, assim. Eu quero morrer primeiro, que aí você lida com isso. Não, a gente pode morrer junto. Porque aí ninguém enterra ninguém. Ai. Isso aí é problema dos nossos filhos depois. Vai ter seguro pra eles. Ai. Mas é isso, né? Acho que temos um primeiro episódio. Acho que sim. Acho que ele começou ok, foi engatando, ficou divertido. O começo foi mais parado, né? A gente se apresentando. Você vai ver, como é o primeiro episódio, a gente vai indo e tal. Depois, nos próximos episódios, a gente vai se soltando mais. É normal. Mas eu não tô presa, não. Tô me sentindo presa, não? Nesse momento, a gente ainda não decidiu um nome, apesar de que tem um nome que a gente conversou mais cedo e que ficou ressoando aqui. Na minha cabeça tá rolando. Mas quando vocês estiverem escutando esse episódio, já vai estar aí o nome do podcast. Então, porque a gente precisa de um nome pra lançar, pra ter feed, pra ter tudo. Então, é isso. Se você gostou, comenta aí o que você achou. Aí no Spotify, no YouTube, sei lá, em qualquer lugar que o podcast vai ter saído. Esse podcast vai ser bem vida real. A gente pôs o João pra dormir, tomou banho e estamos aqui com olheiras, cansado. Eu tô pensando no meu estrogonofe que eu vou comer. Mas foi legal, né? Foi. É bom, é um tempo de qualidade. Tipo assim, a gente não... Assim, de vez em quando a gente para pra conversar profundamente. Isso pra mim é um tempo super de qualidade que a gente vai ter, né? Então... É porque, tipo, a gente se força a fazer isso, né? Porque a vida de quem tem bebê, gente, é tipo, chegar à noite, a gente decide se a gente janta, tenta assistir alguma coisa junto pra ficar de boa. Tem que terminar de assistir House of the Dragon. E... Caraca, você não acabou o episódio? Não, Verdade, eu tô com você sono dormiu. ainda, não sei nem se eu aguento o episódio parado. Mas, enfim, é isso. Deixa aí nos comentários ideias do que a gente pode falar, o que vocês querem ouvir, enfim. É isso. É isso. Ficamos por aqui. Espero que dê tudo certo. Até a próxima. Tchau. Tchau.